segundo ponto, sobre essa questão de comece com seu personagem em ação, né? Ou seja, esse personagem estando em movimento dentro da sua história, eu ligo muito a Máscara de um Anjo, quando a Danielle, ela tá ali colhendo, é um início que não promete necessariamente nada em relação ao mundo, ao universo. Eu não conto nada do que é aquele universo, apesar de ser uma história no futuro distópico. O leitor não descobre, o leitor vai descobrindo aquilo ao longo do movimento da personagem dentro da história. Porque, a princípio, ela tá num convento, tipo, ok, poderia passar em qualquer época, o leitor ainda fica confuso. Ela está colhendo uma cenoura, tipo, não tem nada de interessante, mas o interessante é o que acontece depois, quando a própria personagem, né, acaba discutindo com uma das madres, que é meio que uma antagonista barra personagem de alívio cômico que tem no início da história. E aí, nessa discussão, a Danielle, ela mostra quem ela é. Ela mostra que ela é uma menina, entre aspas, um pouquinho abusada, não tem papas na língua, não leva desaforo para casa, ela tem uma personalidade forte. Ou seja, se ela fosse uma pessoa meiga, ela iria baixar a cabeça, ela ia falar, ai, não, tudo bem, me desculpa, madre, mas ela não é assim. Ela chama ela de porca fofoqueira, ela é atrevida. Então, eu mostro a personalidade dela, por quê? Eu escolhi essa minha carta na manga para fazer com que o leitor gostasse da história. Essa era a minha grande promessa, a personagem. Porque tem todo um restante do enredo na história. Mas para o leitor que eu quero para a minha história, eu queria que a primeira conexão dele fosse com a personagem, com a protagonista. E que fosse exatamente a pessoa que se identificasse também com esse tipo de protagonista, de falar assim, caramba, ou eu queria ser igual a ela, eu queria também ter essa coragem de peitar, de falar e tal, ou sou muito igual a ela, até parece que eu ia deixar esse desaforo para casa. E ao longo, o leitor vai meio que descobrindo o que é aquele universo. Mas o meu objetivo principal era que ele se ligasse com a personagem, por isso que eu apresentei essa personagem, né? Senão eu poderia realmente apresentar outra coisa, né? Apresentar talvez um pouco do universo, mas um universo em ação, um universo em movimento, porque eu acho que chama muito mais a atenção do leitor, tá bom?